Olá, eu sou o Bruno Ventura. E eu sou o Eduardo Campelo. Sejam Sejam bem-vindos ao Pode Dar Assunto. E eu escolhi ficar no Ladani, mas assim, a brigadeiria ainda existe hoje. Cara, eu super recomendo. Eu tenho o máximo de carinho e respeito pelo Lucas e pela Larissa, então se vocês estiverem por Campinas ou quando eles forem fazer a entrega em São Paulo, eu tenho certeza que vocês podem ir lá no perfil e falar assim, cara, vi vocês no podcast lá, eu tenho que experimentar, o bolo no pote é o carro-chefe. Então, Não, eu com certeza. Eu Pô, muito acompanho bacana, o Lucas, meu. né? Eu acompanho o Lucas e eu vi que ele tava no Rio de Janeiro. Se liga, Bruno. Se eu não me engano, ele fez uma prova que era 3 dias, 21 quilômetros, é né? 2 Alguma coisa assim. dias, cara, do desafio da Cidade Maravilhosa. E ele fez 2 dias, 20, acho que foi um 21 Duas e meias 42? Ou foi as 21 e duas 42, isso mesmo. Fez um dia, tipo, no sábado 21 e no domingo 42. Se eu faço Nossa. 21 no sábado, me esquece uma semana. É mais ou menos isso que acontece. Nossa, Aí mano. bicho. Comeu muito brigadeiro pra fazer essa prova. Porra. Com certeza. Sabe aqueles saquinhos de energético? Ele deveria estar cheio de brigadeiro. Brigadeiro com proteína, creatina, tudo. Eu vou aproveitar, deixa que a Dani entrou aqui. Aliás, ela até mandou aqui um melhor beijinho. Ela dá brigadeiro. Eu concordo. O melhor brigadeiro. Eu vou aproveitar, deixa que ela entrou e fazer essa pergunta. Ô, Robson, como que você conheceu a Dani? Eu vou fazer 2 perguntas em uma. Eu só tô falando, o Bruno não fala nada, eu pergunto. Como que você conheceu a Dani e de quem foi a ideia de criar uma escola de francês? Como migrou, né? Do Foi dela, brigadeiro foi para uma os escola de dois? francês. Explica pra gente. Cara, quase me formando, acho que faltava um ano para me formar, e nesse momento eu tava na Renault, eu era estagiário na Renault, e surgiu uma oportunidade para fazer um projeto no exterior com a brigadeiria, e um dos requisitos era aprender francês. E eu falei assim, cara, já tava na Renault, não sabia como que seria ali o meu futuro, né? Então, eu falei assim, cara, eu vou me dedicar, por que não, né? Fui lá, me matriculei na Wizard, que era perto de casa, e nesse destino, novamente, nessas andanças do mundo, quem foi a minha professora foi a Dani. Então, a gente se conheceu, conheci a Dani, era minha professora, e, cara, no primeiro dia já, isso você pode confirmar com ela amanhã, foi uma das coisas que, assim, ela começou a me contar, tipo, quem que era a Daniela, o que que ela fazia, e ela tem uma história muito, muito massa, assim, muito bacana, de superação também, ela teve essa questão de mudança de profissional, mudança de carreira, e desde o primeiro dia eu cheguei e falei assim pra ela assim, nossa, Dani, você tem que fazer um blog, você tem que compartilhar isso com as pessoas. E eu acho que o ano era 2016, cara, a gente tava engatinhando em inbound, então o conteúdo, por mais que estivesse super desenvolvido lá fora, nos Estados Unidos, em outros países, assim, aqui ainda tava engateando e acho que tinha muita oportunidade para alcançar esses pontos. E com isso a gente foi conversando, cara, fui me envolvendo mais no projeto, e até que chegou um dia ali, num almoço, não lembro se era um almoço, era um café, a gente falou assim, cara, e se a gente abrir uma escola? Se a gente empreender no ramo digital para trazer esse desafio de ensinar o francês na internet em si? E com isso a gente começou, cara. Aí em 2016 ali foram 6 meses de preparação, ou até um pouquinho mais, não me lembro muito bem. E em 2017 a gente realmente abriu o Luladani, que até o nome foi uma coisa engraçada, porque a gente se bateu bastante para dar um nome. E uma das coisas que a Dani falava muito era Ulalá. E eu falei assim, pô, por que não falar Ulalá Dani, né? Nossa, que legal. E eu Eu lembro ia perguntar do nome também. Eu lembro que assim, eu sempre perguntava, eu não, Tem história, né? nunca tinha ido pra França, e eu lembro que em 2019 foi a minha primeira vez, quando eu desembarquei lá, eu vi um francês falando Ulalá, daí eu olhei pra ele e falei, nossa, Dani, eles realmente falam isso aqui, né? Melhor lugar pra fazer O pessoal propaganda. Caraca, Que meu. legal. Nossa, Pois é. eu sempre quis perguntar isso, nunca perguntei pra Tá vocês. vendo? Aí, através
da busca pelo conhecimento, surgiu a ideia do projeto, e aí vocês abraçaram, foram com tudo e já estão aí. Já. Você falou que começou em 2017? 2017, cara. Olha, já tem uma boa bagagem já. Pois é, você viu? que A bom. gente já saiu daquele número de estatístico, né, cruel, que duram com 5 certeza, ali anos, né? Que massa, meu, que massa. Você falou um negócio assim, que vocês começaram. Todo o inicial ali, tipo, foi bancado de vocês mesmos, tipo, do bolso de vocês, das vendas, ou de outros trabalhos que vocês faziam, vocês, tipo, tudo que vocês ganhavam, vocês investiam. Vocês, tipo, tiveram um processo de captação de Tiveram anjos financiamento? investidores aí, como que foi essa parte financeira, né, Edu? Cara, eu acho que Então, isso é uma Até pra dúvida gente para não- muita gente. Poder Pra nos mu- inspirarmos aqui. Para muita gente, né? Eu acho assim, eu acho super irado para quem começa com investidor, com todos esses pontos e não tem nada de errado. Eu acho que, cara, eu admiro muito essas pessoas, mas a gente foi totalmente o que a gente chama de bootstrapping, né? Então, cara, foi um financiamento nosso mesmo, de ajuda às vezes de familiares ali, a gente começou, a gente foi se virando do jeito que a gente dava, conforme os melhores investidores nossos foram os nossos clientes. Então, cara, eles acreditavam, viam que a gente tinha qualidade para fornecer ali, para ensinar eles, e passavam por todos esses pontos. Então, conforme o dinheiro ia entrando, de cliente que ia pagando, a gente ia investindo, ia crescendo, e até que a gente chegava em algumas certas metas, a gente alcançava alguns objetivos, e com isso a gente ia podendo contratar mais gente, se mudar para um lugar legal, produzir um tipo de conteúdo diferente, pensar numa plataforma para a gente colocar ali, e foi uma trajetória que a gente tá trilhando aí desde 2017. Nossa, que Tá bacana. em bacana. desenvolvimento, né? Nossa, eu jurava que eu achava que vocês tinham tido algum investimento fora, assim, sabe? Eu achei Cara, que alguém tinha investido não, em vocês. foi totalmente bootstrapping, assim, então foi uma das coisas que a gente se orgulha bastante. Acho que teve muito conhecimento ali que se a gente tivesse acelerado mais do que o normal, talvez a gente não teria, vamos dizer assim, adquirido essa habilidade, sabe? Mas eu falo para você nessa questão, quando você empreende, não existe o certo e errado, então existem cases de sucesso que, cara, foram totalmente bootstrapping, foram totalmente com investidor, e são casos e casos. Eu acho que isso vai muito do contexto que o empreendedor, que a pessoa que está ali, que decidiu enfrentar isso, vai vivenciar e vai experimentar, e no nosso caso foi assim e está sendo assim até hoje, né? Nossa, Mas é evolução constante também, né? Com os desafios aí vem o crescimento, né? E você falou que vocês se prepararam aí por mais ou menos uns 6 meses, né? No começo. Quais foram os principais desafios do primeiro ano desse projeto de vocês? boa pergunta. Assim, depois da preparação ali, né? O mão na massa. Quais foram os maiores desafios assim, no primeiro ano que você lembra aí? Cara, a gente se preparou 6 meses porque eu trouxe muito do know-how que eu tive na Brigato. Então eu acho que a Brigato foi desses primeiros 2 anos de brigadeiria, foi um experimento, um laboratório muito bom pra gente, principalmente ali para você se desenvolver e ver o que não funcionava e o que funcionava. Ainda mais que você estava vendendo uma das sobremesas mais queridinhas aí do Brasil, né? E, pô, nunca conheci alguém que falasse, cara, acho que eu não gosto de brigadeiro e tudo mais. Difícil. É bem difícil. Só Se você conhecer. lactose lá, tolerante à lactose, aí agora, Não, mas tem agora brigadeiro, tem, né? Agora sim. tem, mas Antes não era veio se tão modernizando. acessível, né? Não era tão democrático, né? E foi um laboratório muito grande pra gente, mas esses 6 primeiros meses a gente bateu muito numa questão de montar uma estrutura mínima pra gente começar. Então, de você colocar ali, de falar assim, cara, eu preciso ter pelo menos uma logomarca, eu vou criar um site onde eu consiga trazer pessoas que consigam consumir meu conteúdo, que eu consiga mostrar, seja uma vitrine, né, para o nosso negócio. O primeiro
ano, para ser bem sincero com vocês, não foi tão difícil de aquisição de clientes. Mas o segundo ano já foi um pouco mais complicado, porque a gente pegou emprestada a credibilidade da Dani, então muito do que a Dani ela já vinha trilhando esse caminho como professora, e muita gente, por ela ser uma profissional muito boa, e ser uma profissional que realmente entregava um conteúdo, entregava um ensino, uma aula de francês muito boa, muita gente veio atrás com ela, e ela conseguia aplicar muito dessas coisas ali, de um ponto de trazer realmente a metodologia que o Ladani tinha aplicada lá. Então, eu acho que se eu fosse te responder assim de forma muito sistemática, Bruno, talvez o nosso maior desafio no primeiro ano foi realmente solidificar e colocar pilares muito concretos ali, de testar realmente, cara, sistema de pagamento, montar uma estratégia de aquisição de cliente que fosse sustentável, que a gente falasse assim, cara, que a gente consegue ter um lucro aqui, e realmente eu acho que estabelecer a casa de falar assim, cara, ó, a gente realmente conseguiu, a gente é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que a gente pode levar para frente, que a gente vai crescer. E eu acho que o outro desafio foi o autoconhecimento, né? Porque quando você começa a empreender, você vira tudo, né? E muitas das vezes você vai viver algum período da sua vida que vai ser muito difícil financeiramente, pessoal. Você vai ter que sacrificar muitas das coisas, vai ter que sair mais tarde do trabalho, vai ter que trabalhar fim de semana. E eu acho que essa resiliência de você estar ali realmente falando assim, cara, eu acredito que isso vai dar certo, que eu gosto muito de chamar isso de salto de fé, né? Então, de ver ali que talvez você não tenha tanto resultado nos primeiros meses, ou se essas atividades que você faz no dia a dia realmente são caminhos certos, são coisas que muitas das vezes você talvez não vá conseguir visualizar e não vai conseguir determinar se realmente você está no caminho ou não está no caminho certo, mas você continua porque você acredita que você tem um propósito e tem... Pode até parecer clichê, mas são nesses momentos mais difíceis assim que a gente vê se realmente vai valer a pena ou não vai valer a pena, sabe? Com certeza. Caramba, que legal. É. Nossa, eu vou emendar uma pergunta que a Denise mandou aqui, e vou fazer uma outra pergunta logo em seguida. A Denise perguntou como que a RD entrou nessa história, né? Como você foi parar na RD. Para quem está assistindo não sabe, a RD é uma plataforma de automação de marketing. Né? Não vou falar muito, mas em resumo é isso. Não tem outras coisas, mas em resumo é isso. Resumindo, bem resumido, né? Bem resumido, Resumo. Automação de marketing. Se vocês quiserem, quem estiver assistindo quiser saber mais sobre automação de marketing, vocês mandem depois que a gente traz alguém para falar sobre automação de marketing. Mas óbvio, tá, como que a RD entrou nessa história, né? Porque aqui a Denise entrou depois, mas eu sei um pouco de como entrou. E você é um cara que você falou, eu vou me dar uma pergunta com o que você disse. Você falou assim, a gente